Depois de 10 anos de história, Tony Stark deixou o universo do MCU em um ato heróico para salvar todo o universo em Vingadores Ultimato. Sua história é tão bem construída e inspiradora que é difícil acreditar que ninguém irá acabar tentando recriar o seu melhor projeto, a famosa armadura. Desse modo, no vídeo de hoje nós iremos refletir sobre o que seria necessário para construir uma armadura do Homem de Ferro na vida real e se temos essa capacidade. Então seja bem-vindo ao pequeno universo de curiosidades. Para começar, dar início à construção de uma armadura como a do Homem de Ferro definitivamente não seria o trabalho de uma pessoa só. Nós humanos temos um poder maravilhoso em comparação com os outros seres vivos do planeta, que é a capacidade de construir a técnica que pode ser aperfeiçoada e passada durante gerações, servindo de base para todas as nossas obras mais complexas. Um exemplo disso é a invenção da roda, uma coisa que parece simples para nós no dia de hoje, que iniciou-se como uma técnica, que hoje é empregada numa grande quantidade de equipamentos diferentes, como, por exemplo, um carro ou um avião. Entretanto, o carro não é feito apenas da roda. Ele também necessita de uma quantidade astronômica de outras técnicas, equipamentos e principalmente peças, que são construídas normalmente por várias empresas parceiras. Desse modo, para a produção da armadura, nós precisaríamos viver em um mundo em que as técnicas de robótica, automação, produção de energia e desenvolvimento de inteligências artificiais estejam bem avançadas. Mas já estamos caminhando para isso com a ajuda de grandes empresas como a Google. Nos filmes do Homem de Ferro, podemos ver que as indústrias Stark possuem um papel muito importante nesse quesito, sendo ela responsável por campanhas de estímulo ao desenvolvimento tecnológico durante décadas. Então, na vida real, você certamente iria precisar de uma empresa de tecnologia ou governo com muitos recursos para financiar décadas de pesquisa para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de cada pequeno sistema que envolve a construção de uma armadura. Inteligência artificial. Uma maneira muito eficiente de se driblar a necessidade de desenvolver diversas técnicas seria com a construção de uma inteligência artificial, tão capaz e autossuficiente quanto Jarvis se mostra ser durante os filmes. Para começar, precisamos estar na mesma página em relação ao que seria um IA. De acordo com a Enciclopédia Britânica, uma inteligência artificial é categorizada pela habilidade que um computador digital ou um robô possui em performar tarefas, que são normalmente associadas a seres inteligentes, sendo capazes de aplicar razão, descobrir significado, generalizar e aprender com experiências passadas e mais algumas coisas. E você provavelmente não tem ideia da capacidade que uma IA tem em fazer isso. Um exemplo claro da capacidade de uma IA é o demonstrado pela AlphaZero, a inteligência artificial desenvolvida pela Google, que é capaz de se ensinar xadrez. O dia se inicia zerado, onde a IA só possui conhecimento sobre o conjunto de regras que envolve o xadrez. Com ele, a IA pratica diversas partidas contra si mesma para entender como o jogo funciona, e em apenas 24 horas ela consegue deixar a condição de iniciante e se tornar melhor do que o melhor jogador de xadrez humano do mundo, que provavelmente levou mais de 2 décadas para adquirir suas habilidades no jogo. Em uma aplicação mais industrial, o potencial que uma rede neural assim abre para o desenvolvimento da técnica é algo muito impressionante. Um exemplo bem palpável disso foi a inteligência artificial responsável por encontrar a foto do buraco negro em meio a um oceano de informações. Ela, com sucesso, encontrou a foto de algo que a gente nunca tinha visto antes. Nos últimos anos, diversas inteligências artificiais têm sido treinadas para desenvolver designs eficientes para diversos projetos, e os objetos construídos por elas são únicos. Além de novas funcionalidades e auxílios como a Boeing está tentando fazer, buscando parcerias para desenvolver uma inteligência artificial para sistemas não tripulados mais inteligente. Isso se dá pelo simples motivo de que elas possuem a capacidade de fazer cálculos gigantescos com uma precisão que nós jamais teríamos. Desse modo, uma inteligência artificial de alto calibre, como Jarvis, poderia resolver parte dos problemas de técnica, sendo responsável por criar ou aperfeiçoar as técnicas necessárias para a construção de uma armadura. Porém, ela apenas resolve parte do problema, porque de toda forma você vai precisar de uma quantidade astronômica de recursos para desenvolver uma IA desse calibre.
E ainda não possuímos esses recursos, infelizmente. Movimento da armadura. Por mais que a armadura full plate de ferro como a Mark I tenha sido deixada no passado, atualmente nós já estamos com tecnologias que são desenvolvidas para suprir essa função na forma de exoesqueletos, que são, como o nome sugere mesmo, um segundo esqueleto feito de metal, capaz de aumentar a força e condição física do usuário. Apesar da sua nítida função militar, esses exoesqueletos podem desempenhar um papel importante na vida de civis também, uma vez que essas armaduras podem trazer de volta o movimento para pessoas paraplégicas. Elas também trazem qualidade de vida para trabalhadores que carregam objetos pesados ou que fiquem em posições desconfortáveis, que é o caso de funcionários de montadoras de automóveis, que acabam aderindo a essa indústria 4.0, melhorando a ergonomia conforme a estrutura diminui o estresse causado no corpo pelo esforço. Em si, a ideia de você colocar uma pessoa dentro de uma armadura não é das mais inteligentes. Isso porque ter que projetar um corpo pensando no conforto e nas necessidades do nosso frágil corpo humano é um desperdício de tempo, dinheiro e tecnologia, sendo que na prática, drones cada vez mais precisos seriam equipamentos muito mais eficientes. A própria Marvel parece se dar conta disso, uma vez que no decorrer da história, o Tony sofre para vencer um adversário que utilizava drones e até acabou aplicando a tecnologia para si mesmo no terceiro filme. Além disso, a pessoa dentro da armadura teria problemas cognitivos em relação ao uso do equipamento, que precisaria ser exatamente preciso em simular o esforço dos músculos dele fora da armadura enquanto a estivesse usando. Isso porque, se a armadura fizesse tudo por ele, seu movimento fora dela seria afetado, enquanto que se ele tivesse que fazer a maior parte do esforço, a armadura nem se moveria. Isso ocorre por correlações motoras que os nossos cérebros fazem com objetos. Um experimento que evidencia isso é aquele em que a pessoa esfrega uma pena em uma mão falsa ao mesmo tempo que na mão verdadeira da pessoa. Quando a mão falsa é atacada, a pessoa reage como se tivesse sentido na sua mão real, apenas causada por uma ilusão tátil. Porém, se você é um aficionado por tecnologia e caso o desejo de ter um ser humano no controle parcial da armadura seja muito intenso, algumas medidas de segurança devem ser pensadas para prevenir desastres. A primeira delas seria o desenvolvimento de um sistema de resfriamento e isolamento térmico capaz de manter o reator, as turbinas e a temperatura interna da armadura adequada para a vida humana. Nessa questão do isolamento térmico, nós poderíamos utilizar a Starlight, uma pasta térmica capaz de suportar temperaturas de 10.000 graus Celsius sem problemas. Um revestimento com ela na armadura seria eficiente. No filme Guerra Civil, nós temos um momento em que vimos Tony utilizando o sistema de resfriamento e anti-chamas da armadura para expulsar o Homem-Formiga de dentro dela. Você também vai ter que trabalhar para resolver algumas questões físicas. A primeira delas acontece toda vez que você pousasse com a armadura. Sem a absorção necessária, seus joelhos seriam destruídos, tendo a necessidade de desenvolver juntamente com uma empresa de automação em tecnologia um sistema de motores ou amortecedores que minimizassem o impacto. Imagine segurar o impacto de uma batida de carro com as pernas. Não seria nada bom, né? Outra questão é em relação aos impactos explosivos, que causam ondas de choque muito poderosas e também temperaturas altíssimas, que talvez poderiam ser resolvidas com as camadas de proteção térmica citadas antes. Mas, para as ondas de choque, materiais como o D30, materiais como o D30 poderiam ser utilizados, uma vez que eles são maleáveis o suficiente para poder cobrir toda a superfície da armadura, enquanto é extremamente eficaz na absorção de impacto. É claro que você teria que criar uma versão do material capaz de absorver o impacto de uma queda livre e sem te matar, como é o que ocorre com Tony Stark quando é atingido por um tiro de um blindado que o leva direto para o chão. Canhão de energia e voo. Talvez o quesito que a gente esteja mais perto de bater é o da questão do voo pessoal. Isso porque Richard Browning já foi capaz de produzir um equipamento que passa no teste de equipamento de voo, sendo algo realmente impressionante de se ver. Para quem não sabe, Richard é um inventor e empresário, dono da Gravity Industries, a empresa por trás de algo próximo a que Tony inventou no primeiro teste, um pacote de jato que usa vários motores em miniatura para alcançar o voo, sendo ele então a pessoa que mais se assemelha a Tony Stark, juntamente com Elon Musk. Entretanto, produzir o tipo de sistema de propulsão que o Tony Stark usa em suas armaduras seria um tanto mais complicado.
Isso porque para pilotar uma armadura daquelas, realizando os movimentos ágeis como os do Tony, o voo não poderia ser algo inteiramente controlado pelo usuário, que dependeria do auxílio da inteligência artificial para controlar as suas intenções. Uma maneira interessante de ser capaz de realizar algo do tipo na vida real envolveria o desenvolvimento da tecnologia de Neuralink, que iria permitir uma comunicação direta entre a armadura e a mente do piloto, podendo permitir que a IA faça cálculos na velocidade dos seus pensamentos. Elon Musk já estuda essa ideia. O bilionário Elon Musk anunciou que a Neuralink, startup da qual é fundador e CEO, está progredindo em uma interface que conecta o cérebro a computadores por meio de chips. Este experimento, segundo ele, deve ser realizado em humanos no ano que vem. Sinistro, não é? Já na parte dos canhões, podemos utilizar os princípios que se aplicam para as turbinas em si. Isso porque, na prática, elas são explosões controladas, guiadas para a direção oposta da que se quer ir. Você utilizá-las para voar se enquadraria nesse quesito. Assim, apenas colocando um mecanismo capaz de expulsar muito mais energia de uma vez, poderia transformar as turbinas em canhões, ou usar um sistema de armazenamento. Entretanto, por questões físicas, a armadura também teria que ser capaz de repelir ou suprimir a mesma quantidade de energia na direção oposta, para que ela não fosse jogada para longe junto com o disparo. Porém, o real problema que envolve a produção de equipamentos assim é o custo energético, e nos filmes do Homem de Ferro essa condição é quebrada, com um pouco de poder narrativo e muitos bilhões de dólares do personagem. Produção e uso de energia. Esse poder narrativo é o que permite a existência do reator Arc. Isso porque ele é um equipamento que gera quantidades absurdas de energia de uma maneira sustentável e contínua, agindo muito como uma máquina de movimento perpétuo, uma invenção física que propõe a criação de uma máquina capaz de produzir mais energia do que ela gasta, o que na vida real é algo impossível de se produzir. Ainda assim, há técnicas capazes de gerar grandes quantidades de energia, como por exemplo a fusão atômica, como o tokamak, que apesar de ser impressionante, nunca iria caber na palma de uma mão. Isso não em um futuro próximo pelo menos, mas provavelmente um futuro distante. A criação de algo que chega a lembrar um reator Arc já seria em si um trabalho primoroso e, sem dúvida, a parte mais cara de todo o projeto. Isso porque na nossa sociedade o desenvolvimento de novas matrizes energéticas é uma corrida que não tem fim, e sempre que alguém chega em uma nova fonte de energia, acaba gerando uma imensa revolução. O reator Arc estaria em um outro nível. Isso porque ele produz 15 vezes mais energias do que os 2 reatores nucleares utilizados para movimentar os porta-aviões da classe Nimitz. Assim, para conseguir construir uma armadura, você precisaria desenvolver uma matriz energética muito eficaz e poderosa para que ela possa funcionar. Porém, se você atingir essa conquista, utilizá-la para a construção de uma armadura seria a pior maneira de você ajudar o mundo com ela. Ou não. Para concluir, desenvolver uma armadura como a de Tony Stark no mundo real encontraria uma tonelada de problemas. Alguns na questão técnica e outros que batem diretamente de frente com as leis da física, que somos obrigados a respeitar na realidade. E, claro, limitações do ser humano. Ainda não temos tanto avanço tecnológico para chegar a algo do nível de uma Mark II ou III, mas conseguimos chegar próximos a isso com o que temos. Entretanto, assim como todas diversas outras tecnologias, o conceito do Homem de Ferro pode continuar servindo de inspiração para o desenvolvimento de novos equipamentos na área, e quem sabe, no futuro, desenvolver algo igual. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que tenham gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever, é muito importante pra gente esse apoio. Deixe o seu gostei e ative o sininho, vai sair conteúdo semanalmente aqui pra vocês. Estamos preparando para trazer várias curiosidades sobre filmes e muito mais, além de fatos interessantes do nosso universo para vocês. Ah, e não se esqueçam também de seguir o canal E aí Nerd nas redes sociais. Até mais!